A hora 9h13. Repita. 9h13, o Banco Central divulgou agora há pouco o Boletim Focus e, de acordo com o relatório IPCA 2023, projeção para a inflação caiu de 5,80 para 5,71. Para o crescimento do PIB, a estimativa subiu de 1,20 para 1,23 para 2023. E a projeção dos juros, taxa básica de juros, a Selic, continua em 12,5% há 6 semanas. O Alan Gani, nosso comentarista de economia aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Alan, bem-vindo, boa semana. O Boletim Focus traz alguma novidade, algumas projeções mais positivas para a economia? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Com certeza, por conta aí da queda da projeção da inflação de 5,80 para 5,71%. Isso decorre dos índices de inflação estarem vindo abaixo do esperado e desacelerando, perdendo força. É lógico que ainda está num patamar bastante elevado, mas está perdendo força. Também pesa a queda do preço dos combustíveis anunciadas pela Petrobras. Isso é bastante importante porque o Banco Central ele vem dizendo que para acontecer uma queda na taxa de juros, a queda na taxa Selic, depende de uma desaceleração da inflação corrente, mas também de uma desaceleração das projeções, né? Quer dizer, o mercado financeiro acreditar que a inflação vai ser menor e, claro, também a aprovação do arcabouço fiscal. Então, vai se dando aí as condições para o segundo semestre ocorrer, de fato, uma redução na taxa de juros, tanto é que o Boletim Focus mostra a taxa em 12,5%. Falando sobre o Boletim Focus ainda, com os nossos comentaristas Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Amanda, projeções mais otimistas para o segundo semestre? Projeções mais otimistas, né? Até queria dividir um pouco isso com a Alan, saber exatamente o que tem por trás disso, porque semana passada que a gente teve que mudou o jogo, né? Potencialmente uma aprovação expressiva do arcabouço fiscal, 372 votos favoráveis, isso deu uma segurança ao mercado de que a política endossa, né, de uma forma bastante robusta essa nova regra fiscal, o novo regramento fiscal. O IPCA 15, que veio abaixo do previsto, mostra uma desaceleração da inflação. Agora a gente está caminhando aí para uma solução ainda bem mais amigável e pacífica do teto da dívida americana. Quer dizer, são todos dados positivos que contribuem para a economia e até na curva futura de juros, toda reduzindo, né, Alan, e indicando possivelmente até uma primeira redução a partir de agosto, é isso? Você elencaria mais fatos aí nessa lista que eu fiz, porque continuamente as projeções de inflação têm se reduzido. E aí me chama a atenção uma observação que você fez, que é a seguinte: olha, até agora a gente tinha os índices de inflação mostrando uma redução, mas essa desaceleração ainda não se confirmava na expectativa do mercado, dos investidores, que é uma das condições, uma das variáveis que o Banco Central leva em consideração para reduzir os juros. Mas agora esse quadro está mudando, está melhorando e apontando para uma redução. Perfeito, Amanda. Eu só acrescentaria a desaceleração da inflação de serviços, que é uma inflação que preocupa bastante o Banco Central, porque ela está muito ligada à demanda. E o Banco Central sempre fala que os serviços aí estão bastante aquecidos, né, e traz um risco de contaminação inflacionária. Mas, né, se a gente olhar lá as medidas de núcleos, onde a gente pega o índice e recalcula a inflação simplesmente agregando só serviços, a inflação também desacelerou. Continua ainda elevada, mas vem perdendo força. Então, toda essa combinação, né, vai mostrando aí um cenário mais benigno do ponto de vista inflacionário e eu acredito, sim, que ocorrerá uma redução da taxa Selic já na reunião de agosto. Cristiano Beraldo, os números do Boletim Focus. Bom, queria provocar uma reflexão aqui do Alan em relação a essa mudança que houve. São mudanças bastante sensíveis, né? E o Brasil trabalha com grandes spreads, ou seja, entre a taxa oficial, a taxa Selic, e aquele custo do dinheiro para quem vai ao banco pegar um empréstimo, há uma diferença gigantesca. Uso o exemplo dos Estados Unidos. Quando você vai os Estados Unidos hoje com uma taxa de juros de 5%, você tem um cartão de crédito, você não paga, você está submetido a uma taxa de juros anual de 20%, mais ou menos. Agora, aqui no Brasil, apesar da taxa de 13,5%, se você não paga o seu cartão de crédito, a sua taxa de juros vai para 400%. Quer dizer, é um absurdo o que acontece. Se a gente confirmar essas expectativas e tivermos uma redução da taxa de juros para 12,5%, como é que isso impacta de fato a vida
das pessoas, daquela pessoa que está endividada, da pessoa que quer pegar algum empréstimo para conseguir investir, abrir um novo negócio, expandir o seu negócio atual. Como é que você avalia esse impacto? Bom ponto, Beraldo. Bom dia. O que acontece é que quando cai a taxa Selic, os bancos eles ficam mais capitalizados, aumenta a oferta monetária, oferta de crédito, né? O Banco Central está colocando mais dinheiro na economia e aí os bancos com mais dinheiro, eles pretendem emprestar mais, mas a uma taxa menor. Acontece que a redução da taxa Selic não ocorre na mesma proporção da redução da taxa lá na ponta, né? No crédito pessoa jurídica e principalmente o crédito pessoa física que você bem mencionou. E por que que isso não ocorre? Porque a taxa de juros ela é formada por vários pedaços, por vários fatores. A taxa Selic é apenas um destes fatores. Então, tem o risco, tem inadimplência, tem a concorrência bancária, que é pequena no Brasil. O mercado ele é dominado aí basicamente por 5 grandes bancos. Então, a redução da taxa Selic não significa necessariamente que vai ocorrer uma redução do crédito pessoa física, da taxa do crédito pessoa física lá na ponta. Para isso ocorrer, deveria aumentar a concorrência bancária no Brasil, redução tributária, diminuir a inadimplência, diminuir o risco. Com isso, a gente poderia ter taxas de juros em patamares mais saudáveis. Alan Gani, nosso comentarista de economia, que volta na programação da Jovem Pan. Até já.